Vai, valendo. 5 de novembro, uma data que o Brasil não deve esquecer jamais. O Interface de hoje aborda o aniversário de 1 ano da maior tragédia ambiental do país. Veja também os padrões de comportamento que ditam formas de convivência em grupo. E o quadrinista que deu cores ao Baixo Centro de Belo Horizonte. Agora, no Interface. Minas Gerais, o nome já diz, é o berço das pedras e metais preciosos. Um solo fértil para extração de minério, que somado a outras regiões do país, já representa 2,3% do PIB brasileiro. Uma exploração que teve início ainda no século XVI, com os europeus. Os séculos passaram, a atividade cresceu e só nosso estado já são 442 barragens destinadas à mineração, segundo dados da Fundação Estadual de Meio Ambiente. A mais conhecida delas, Barragem de Fundão, não poderia ser diferente, pois levou o nome de Minas para várias partes do mundo. E não foi pelas belas montanhas. Naquele momento de desespero, eu saí avisando as pessoas, gritando, a barragem estourou. E assim, eu não olhava para trás, eu não via lama, eu não via nada, só escutava o barulho. Eu não sabia realmente o que estava acontecendo. Foi a última coisa a sumir de Bento, foi o segundo andar da minha casa. (5 de novembro de 2015). O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, causa a morte de 19 vítimas em Bento Rodrigues, subdistrito do município mais atingido pela tragédia. No meu pensar até hoje não me entra na cabeça por que essas mortes, né? Não tem o porquê das mortes, porque eles tinham com a gente tudo lá tranquilo, tudo sob controle. Eu participava de reuniões na Samarco. Aquilo lá eu tinha comprado com o meu suor, com o meu trabalho. E aqui, assim, foram doados, né? Não é assim a mesma coisa, mas graças a Deus a gente tem. Novembro de 2016. 105 famílias atingidas pelo desastre ainda não foram assistidas pela Samarco, segundo dados do movimento dos atingidos por barragem comprovados pelo Ministério Público. Soma-se às famílias 80 garimpeiros e pescadores da região do Rio Doce que perderam as atividades sem contar com auxílio financeiro. E os prejuízos não param nesses números. Com a paralisação das atividades da Samarco, que ainda guarda licenças ambientais para voltar a minerar em Mariana, que sobrevive da extração mineral há 300 anos, o município perdeu 40% da receita. A cidade, que atualmente tem quase 60 mil habitantes, segundo o IBGE, vive a inédita situação de uma taxa de desemprego que ultrapassa os 20%. Existe uma população lá fora que é ansiosa pelo emprego, mas nós queremos também que ela volte com segurança. Acho que voltar simplesmente pelo fato de ela vamos continuar produzindo e continuar expondo o meio ambiente a risco, não é bom nem para nós na cidade, nem para a mineradora. Mariana é uma cidade dependente da mineração e é justamente nesses locais que acontecem tragédias e crimes, né, como que aconteceu aqui. Justamente porque a mineração tem um poder muito grande na cidade, né, e aí vai em busca apenas do lucro. Mariana hoje tem um índice de desemprego altíssimo, fruto principalmente da não contratação de empresas prestando serviço para a Samarco, né? Isso é um primeiro ponto que é relevante, que tem que ser tratado pelo poder público. Por outro lado, eu não vejo por parte do poder público uma iniciativa clara, objetiva, de querer de fato garantir os direitos dos atingidos. Segundo o chefe de gabinete de Mariana, que defende o apoio do poder público aos atingidos, a diversificação econômica do município é algo que já estava nos planos da cidade, mas a mineração deve continuar sendo a prioridade. Eu acho que a mineração não tem como substituir. A renda de turismo no Brasil, a gente estuda isso, a gente tem que analisar, cidades que vivem de turismo, como Aparecida do Norte, como Gramado, Rio Grande do Sul, são potenciais de turismo muito alto em relação à nossa região de Minas Gerais. Mariana era uma das cidades com maior PIB, né, de Minas Gerais, um dos maiores PIBs de Minas Gerais,
com a arrecadação que a Samarco deixava no município, e onde não tem água tratada e esgoto tratado, né? Então, qual que é, de fato, a contribuição da mineração para a cidade, para a população da cidade? Em meio à discussão das deficiências do modelo econômico da cidade, fica o questionamento dos resultados alcançados após um ano do maior desastre ambiental do país. Eu diria 80% dos atingidos foram contemplados com seus benefícios, né? Eu diria que foi mediano. E a maior crítica que pode ser feita, além do próprio rompimento, evidentemente, né, é a negativa injustificada de reconhecer direitos de uma grande gama de atingidos. Em nota, a Samarco afirma que tem reparado os danos da tragédia por meio de 41 programas socioambientais e socioeconômicos e que as famílias estão sendo assistidas com o custeio do aluguel em Mariana, cartão de subsistência mais o adicional de 20% para os dependentes, além do valor da cesta básica. Ainda segundo a mineradora, a empresa tem mantido o diálogo com as famílias atingidas, em especial as comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira, distrito de Barra Longa, e que terão as comunidades reconstruídas até 2019. Ficar em Mariana 3, 4 anos é um impacto, e ir para uma nova comunidade onde você também não ajudou a construir nada, também é um impacto grande, né? Você não se reconhece naquele espaço. A partir do momento que a gente começar a ver os tijolos sendo empilhados, o telhado, acho que o pessoal de Bento vai ficar mais à vontade em Mariana, né? Já vai saber que tem alguma coisa que vai de concreto, né? As casas estão sendo construídas, acho que vai ficar mais entusiasmado, porque esse ano a gente não está vendo nada ainda. O nosso sonho mesmo, a nossa grande vontade é que a comunidade seja construída logo, para a gente estar todo mundo lá e ter a nossa vida assim, normal, de novo, como era antes. Primeira vila de Minas Gerais. Primeira capital do estado. Sede do primeiro bispado. E também a primeira cidade a ser projetada. Esta é Mariana, que integra o circuito Estrada Real. E que, apesar de ficar a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, não conseguiu fazer do turismo a principal fonte de renda da cidade. Um dos assuntos da nossa conversa com Ricardo Ferreira, professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer te receber aqui hoje. Bem-vindo, Ricardo. E já começando aqui nossa conversa, uma questão interessante que mesmo após a tragédia, a própria população quanto o próprio governo das cidades atingidas de Mariana querem a volta do funcionamento da Samarco. Isso a gente pode dizer que é uma questão da dependência disso, é algo cultural ou seria um instinto de sobrevivência por parte deles? As cidades mineradoras, elas acabam por criar uma dependência entre a grande mineração e a população local, porque ela se constitui na principal fonte de renda para a grande maioria da população, seja através dos empregos diretos, seja através dos empregos indiretos, e também fonte de arrecadação para o município e, em alguns casos, até para o Estado. Daí essa dependência ser tão forte no caso de Mariana e de outras cidades de Minas Gerais. E Minas Gerais tem esse nome, né, do Estado justamente por causa da sua potência mineral. Mas você considera que hoje é possível pensar em outras formas de desenvolvimento e subsistência fugindo da questão da mineração? Pensar em alternativas às vezes vai se tornando difícil, sobretudo quanto mais essa empresa vai se crescendo, vai se transformando em uma fonte de renda local. Então isso é difícil às vezes para a sociedade local escapar e pensar alternativas, né? Muitas vezes porque esse modelo ele se torna hegemônico. Mariana, que sempre teve uma logística à base da mineração, agora vem tentando explorar mais o turismo, né? Você acha que essa transição ela é complicada, ela é difícil de ser feita? Bom, a mineração ela concorre, assim como os grandes empreendimentos, com a atividade turística, porque as pessoas em geral não gostam de ir visitar um lugar onde você tem caminhões carregando minério, onde você tem poeira, né? Às vezes as belezas naturais vão ser impactadas de alguma forma. Isso tende a afastar o turismo. Essa reversão não é fácil, ela exige um investimento, ela exige repensar toda a cidade, repensar a sua vida cultural, sua vida social e sobretudo, econômica.
E o próprio governo alega isso, que é muito difícil viver desse turismo como primeira fonte de renda e principal da cidade. Você acha que isso é um fator que contribui com esse pensamento de que a gente está amarrado e preso com o capitalismo mais severo? Olha, realmente, pensar alternativas, o peso da mineração, a capacidade de arrecadação, os royalties que ela gera para os municípios, nos mais diferentes lugares do Brasil, é algo bastante expressivo. Agora, a mineração, como se diz, né? Tem uma frase famosa, minério não dá 2 safras. E algum dia ele tende a se esgotar. Então é preciso pensar alternativas para isso. E Mariana é um local histórico, né? Com igrejas, casarões, e ao mesmo tempo a gente tem uma geração conectada, muito ligada às novas tecnologias. Você acha que as gerações futuras elas vão ter esse mesmo cuidado com esse patrimônio da humanidade? Você compreender o passado é algo fundamental para qualquer geração, né? Todas as gerações, elas releem o passado, né? E fazem essas releituras de formas muito interessantes. Então, ser tecnológico, por exemplo, é pensar em restaurar os bens materiais e imateriais dessas comunidades com novas perspectivas, incorporando novas tecnologias, incorporando novos elementos que enriquecem o nosso conhecimento sobre o passado, que enriquecem as possibilidades da gente pensar o futuro. E para finalizar, professor, a nossa equipe esteve lá em Mariana e observou que os moradores de Bento Rodrigues, que estão vivendo agora na cidade, estão vivendo uma situação completamente diferente, né? Eles estão ali tendo dificuldades de se adaptar, porque é como se eles estivessem em uma grande cidade mesmo. Com essa questão da mudança de realidade, né, da adaptação ser diferente, confusa, como que é para os moradores de Bento Rodrigues estar fora da sua cidade e como que é para Mariana receber esses habitantes? A Bento Rodrigues é um distrito pequeno, né? E mudar uma população inteira com o peso das mortes, com todo o abalo são 19 mortos, com todo o abalo que teve do processo, de perder tudo, né? Eu estive em Bento Rodrigues também e é muito triste. E na cidade, essa população ela tem sido vista como um obstáculo à volta do funcionamento pleno da empresa e muitas vezes a população local tem estigmatizado essa população de Bento Rodrigues como se ela fosse causadora de exigências ou de questões que não seriam procedentes, né? Ou enfim, que ela seria o obstáculo para o funcionamento pleno da empresa. Eu acho que isso é uma das coisas mais tristes que pode acontecer, é dividir uma população, porque afinal Bento Rodrigues pertence a Mariana e Mariana pertence a Bento Rodrigues, né? Então é preciso se unir, né? Para que as duas comunidades possam efetivamente encontrar soluções para um desastre ambiental e social tão expressivo. Bom, é triste nessa questão da solidariedade não ter se perpetuado, né, depois da tragédia. Mas a gente agradece, então, a sua fala, suas contribuições. Foi um prazer te receber. Ricardo. Muito obrigado a vocês pelo convite. E no próximo bloco, a gente muda de assunto para falar sobre padrões de comportamento. Não saia daí. O que a mineração traz? Que tipo de mineração que a gente quer? É uma mineração que mata o trabalhador, porque morreram vários trabalhadores também no rompimento da barragem? É uma mineração que explora, que tira o minério daqui e não deixa nada no lugar? Ou uma mineração que de fato desenvolve na cidade? O turismo que sustenta Mariana é um turismo de negócio. É o turista ocasional, ou seja, aquele que vem para fazer negócio com a mineradora e que utiliza o sistema de restaurante, utiliza o sistema de hotéis. Esse tipo de turismo, ele praticamente acabou. O que eu vejo é um discurso que muitas vezes não corresponde à realidade, porque se isso for indagado por vocês, os atingidos, eles vão dizer claramente que os órgãos públicos, exceto o Ministério Público, não têm feito basicamente quase nada por eles. Padrão é algo que se repete, que tem uma regra, uma lógica, uma conformação definida. E quando falamos de padrões da sociedade, rapidamente pensamos na estética. Mas há outro tipo de padrão, que também é muito comum nos dias de hoje e que impõe modos de agir. São os padrões comportamentais.
O jovem que não bebe é visto com maus olhos, assim como aquela que decide abrir mão do fim de semana para ir à igreja, ou a pessoa que é tímida em meio a tantos extrovertidos. Como se comportar, então? Será que é o momento de se libertar desses tão repetitivos padrões? Muitos jovens possuem um grupo de amigos definido, pertencendo a determinadas tribos. Porém, quando eles não se encaixam em certos padrões de comportamento ou não agem de acordo com o grupo, eles podem ser excluídos dos eventos sociais ou até mesmo do grupo de amizades. Geralmente onde é open bar, eu não sou muito bem-vindo. Todos os lugares são open bar, a galera tipo assim, vou chamar lá para eu ficar olhando pro teto, então melhor a galera nem me chama. Os bares, restaurantes, a maioria não estão preparados para vegetarianos. É um pouco complicado isso, porque eles não me compreendem. Normalmente eles querem assim, falta na igreja e vamos sair. Que eu quero sair com você, a gente quer se divertir de outras maneiras. Esse padrão comportamental é recorrente na maioria dos jovens brasileiros. De acordo com pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Drogas Psicotrópicas, 78% dos jovens brasileiros bebem regularmente. Já os vegetarianos somam apenas 15,2 milhões de brasileiros, segundo pesquisa do IBOP de 2012. Desse resultado, apenas 7% representam jovens. Aqueles que não seguem o padrão recorrente são muitas vezes vistos como os diferentes pelo círculo social que frequenta. Elas podem sentir uma certa pressão por parte dos outros, porque não agir de acordo, né, com o que todos acham certo, ou que todos acham mais legal, mais maneiro, como diz os jovens, pode trazer uma certa estigma para a pessoa. Ah, é careta, é religiosa, é boba. E peixe, você come? Ou então, tem salada, pode ser. Não, a gente não quer só salada, a gente quer comer muita coisa gostosa também, que dá pra comer, dá pra ser feliz, dá pra ser saudável, sem comer carne, ter uma dieta vegetariana. Ser evangélico, ser religioso, geralmente eu falo, não tem nada a ver, eu não gosto, não bebo porque eu não gosto. Já escutei muito que eu ia acabar virando freira, né? De tanto me dedicar às coisas da igreja. Aqueles que não seguem o padrão recorrente são muitas vezes vistos como diferentes pelo círculo social que frequenta. Eu, sendo eclético, permite que eu possa ir a uma balada open bar ou possa ir a um evento evangélico com algum amigo meu, por exemplo. Agora, eu acho que quem não é tão eclético assim tem uma dificuldade. Por exemplo, o meu amigo evangélico, eu jamais vou convidar ele para ir a um open bar, por exemplo. Por outro lado, os jovens que não são ecléticos acreditam que as escolhas que fazem estão de acordo com os próprios valores e vontades. Apesar de muitos amigos falarem, brincarem, come, não sei o quê, eu não tenho vontade nenhuma. Às vezes eu tenho até repulsa, mas eu nunca fui tentada. Eu acho que a maioria das pessoas cedem a pressão social para beber, para enturmar, para soltar mais, beber e soltar. Acho que eu não preciso disso não, acho que é tranquilo eu chegar, conversar com a galera. Bebida eu acho que não sei se vai acrescentar alguma coisa com isso na minha vida. Não. Eu escolheria a igreja, sempre. É a minha fé, é o que eu acredito, é o que me guia, é Deus que me conduz, então Ele é maior que tudo e eu me dedicaria à igreja. Inspirado no dia a dia de uma metrópole, um quadrinista escreve histórias de aventura. Belo Horizonte vê então lugares comuns como o Viaduto Santa Teresa, Praça da Estação e Avenida Afonso Pena se tornarem palco da imaginação de um conhecido João. Meu nome é João Felipe, eu assino meus trabalhos como João. Eu tenho 29 anos e eu sou quadrinista, né? Eu faço histórias em quadrinhos. Bom, eu comecei a desenhar, eu acredito que desde sempre, assim, né? Tem até essa questão que as pessoas costumam falar que, na verdade, eu não comecei a desenhar com uma coisa diferente das outras pessoas, né? Eu só continuei, as outras pessoas pararam. Quando a gente é criança, a gente sempre desenha. O quadrinho surgiu lá atrás, assim, quando eu estava no final da minha infância, que eu comecei a ler histórias em quadrinhos, né? E eu acho que esse foi o principal motivador, assim, de eu ter continuado fazendo isso e gostando disso. Assim, eu acho que o cruzamento entre a
a escrita e o desenho e a própria narrativa, né? Bom, criar histórias em quadrinhos sobre a cidade de Belo Horizonte e sobre o Baixo Centro, eu acredito que é algo que já estava passando pelo meu trabalho já tem cerca de 5 anos, fazendo histórias curtas, né? Mas eu comecei a ver que era uma cidade que, assim, você tem alguns exemplos muito pontuais de pessoas que já fizeram quadrinhos baseando na cidade, mas não era o tipo de quadrinho, principalmente, que eu queria ver sobre a cidade, então foi uma coisa que eu fiz muito para mim mesmo. Minhas influências, elas passam por diversas áreas, assim. Nos quadrinhos em específico, eu cito alguns exemplos que são o Moebius, né, que é um quadrinista francês, de ficção científica, histórias de faroeste, e o Ugo Pratt, que é um quadrinista também, ele é italiano, e ele criou o personagem Corto Maltese, que é um aventureiro, né? Um marinheiro que se aventura por diversos lugares do mundo, assim. A vida do artista no Brasil, em diversos campos artísticos, é muito difícil, assim, né? Se você é um escritor, é muito difícil você viver do seu livro, assim, do seu trabalho ali como escritor. Se você é um pintor também. Então, assim, nos quadrinhos acaba que engloba a mesma coisa, assim, né? É sempre muito difícil você conseguir tentar criar um público que te dê uma condição financeira ok, assim, para você só fazer aquilo. A relação das pessoas ao ler meus quadrinhos, elas são muito inusitadas, assim. A literatura é muito importante, assim, no meu trabalho. Eu acho que é o que fez eu ter um pensamento além do que estava sendo feito só ali nos quadrinhos, né? Então, assim, a literatura latino-americana, com o Jorge Luis Borges, o Julio Cortázar, esses escritores eu acho que são muito importantes para o desenvolvimento do meu trabalho também, assim. No cinema, a gente tem aí o Quentin Tarantino, né, que eu acho que também é uma grande influência, inclusive no Baixo Centro. E eu sempre tento buscar na música, existem influências, apesar de eu não gostar de escutar música enquanto eu estou trabalhando, mas sempre que eu escuto uma música, ela de alguma forma influencia meu trabalho. Bom, o impacto que eu espero causar na vida das pessoas com o meu trabalho é tentar despertar algum tipo de pensamento que elas, às vezes, não teriam antes de ler meu trabalho, né? E o Frente Verso de hoje não poderia ser outro que não um retrato de Bento Rodrigues feito há 1 ano, mas com uma mensagem bem atual. Berço do maior acervo da arquitetura colonial do Brasil, Minas Gerais reserva entre as montanhas encantos como a simpática Mariana, cidade histórica localizada a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Ela, que também já foi a capital do estado, não atrai turistas apenas pelo patrimônio cultural, mas também pelas histórias que vão surgindo a cada curva e em cada lugarejo descoberto em meio aos relevos. Um deles, Bento Rodrigues, subdistrito do município, já não é mais visto entre a bela paisagem. Entra para a memória dos visitantes, como lugar que, de parada dos tropeiros que ali encontravam descanso, também oferecia repouso aos turistas que até bem pouco tempo se encantavam com a simplicidade destas ruas. Visitantes que muitas vezes eram surpreendidos com um bom dia simpático em uma janela. O caboclo ou típico mineiro, aquele da prosa na porta de casa, já não está mais ali. O hábito de pegar o açúcar com o vizinho agora é parte dos relatos, e até o som do simples cavalgar pelo povoado já não interrompe mais o silêncio. A ausência de barulho deixou de ser a tranquilidade tão apreciada em Bento Rodrigues para dar lugar à saudade. Saudade das belezas naturais, águas que levavam com elas o estresse das grandes cidades. Saudade da lida no campo, do cultivo de onde se extraem sabores que vão para a mesa dos mineiros, que é onde se conquista muitos forasteiros. E se de tudo resta fé,
Até mesmo um dos símbolos dela não escapou de ser um registro apenas em fotografia. Construída no século XVIII, a Igreja de São Bento, de patrimônio histórico, virou história. Uma das muitas que ainda pode ser contada pelos moradores de Bento Rodrigues. Não mais na porta e no aconchego das casas, pois ali restaram poucas. Não mais na conversa entre os vizinhos, que já não sabem em qual porta bater. Foram espalhados pela região. De hospitaleiros passaram a ser hóspedes e carregam com eles a admirada fé do brasileiro, ainda mais necessária para o recomeço. A gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais Interface. Na próxima edição, vamos falar do cinema brasileiro. Já fica o convite. Até lá!